servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Muito bem, louvado seja para todos sempre o nome de nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para sempre seja louvado, Ele que na cruz como o Cordeiro de Deus, mas ao terceiro dia ressuscitou como leão da tribo de Judá. Quero saudar a você que está em casa, na escuta desta programação maravilhosa, programa Celebrando Pentecostes, através da Meio Norte, na FM, Palavra de Deus de número 6, a partir do verso 66, e nós vamos ler até o verso de número 71. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versos de números 66 até o verso 70. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Diz a palavra que a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a que iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu, não vos escolhi a vós, os 12, contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez, quero saudar cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também com o amor de Maria. A palavra que nós escutamos aqui, que é extraída de João capítulo 6, o capítulo 6 é um dos evangelhos mais, digamos assim, detalhistas, que falam sobre o fato de que Jesus de Nazaré, ele é o pão da vida. Os judeus que ali estavam seguindo, Jesus, ele era pregador, ele era profeta, ele anunciou a palavra, ele veio para justamente destruir as obras do diabo, e no seu ministério profético, o Senhor Jesus começou a anunciar o reino de Deus, ele começou a trazer aquilo que as verdades acerca do reino de Deus para agregar para si seguidores. Então, muitas pessoas, elas de fato, se entregaram ao Senhor, elas escutavam aquelas palavras, elas realmente sentiam no coração aquele toque de Deus, elas percebiam que o Senhor Jesus não era um profeta semelhante, um profeta igual aos profetas do Antigo Testamento, mas ele era além daquilo que eles viam. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele atraía multidões, e ela vai dizer que multidões o seguiam, grandes multidões, enfim. E aquelas multidões todas, elas ficavam encantadas com a pregação que saía dos lábios do Senhor Jesus, porque era uma pregação que vinha de autoridade, de alguém que tinha autoridade. Não era como os escribas, como os fariseus, que apenas repassavam retoricamente os ensinos da Torá, mas a pregação que Jesus fazia era uma pregação realmente acompanhada com sinais, com o poder de Deus, Tanto que muitos eram curados, demônios eram expulsos, pessoas eram convertidas, e muitos sentiam um toque do Senhor para estarem ali do lado de Jesus. Para você ter uma ideia, quando Jesus pregava, mesmo que ele ultrapassasse um rio e ele fosse para outra margem, para estar a sós com os seus discípulos, mas as multidões pegavam as canoas, elas subiam nas canoas e elas iam em direção aonde o Senhor Jesus se encontrava. Tanto que no próprio capítulo 6, nós temos um episódio aqui, que o Senhor Jesus, ele realiza um dos milagres, que é a multiplicação dos pães, porque eles estavam no deserto, Jesus falou que eles estavam como que sem pastor, ovelhas sem pastor, e já era de noite, e Jesus realiza ali a multiplicação dos pães.
E a descrição que está escrita em João capítulo 6, aqui no verso 14 de João 6 fala: à vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. E o verso 15 registra na Escritura Sagrada que quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. E aí depois ele anda sobre as águas, ele vai para Cafarnaum, e ali ele realiza um certo discurso. É nesse discurso que nós vemos aquilo que eu li agora há pouco. Jesus, ele declara que ele é o pão da vida. No verso 35, você tem ideia? Ele fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá mais sede. Ele vai denunciar o comportamento dos judeus acerca do maná do Antigo Testamento, porque literalmente, aliás, simbolicamente, talvez, eles achavam, não, ele está falando, ele está se referindo ao maná, porque no Antigo Testamento os nossos pais comeram do maná, que durante 40 anos, né, o Senhor mandava, e aí, segundo a quantia das pessoas que estavam nas famílias, né, as pessoas se alimentavam e tal, e Jesus, ele no caso, ele não está se referindo ao maná, né? No verso 36, ele fala: contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, aliás, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, que no caso é o Pai. E no verso 39 e 40 a Bíblia registra, né, dizendo: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E esta é a vontade do meu Pai: quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como eu falei para vocês, amados irmãos, a Bíblia nos declara em 1 João capítulo de número 4, você pode acompanhar aí em casa, verso de número 8, que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele vem para salvar a humanidade, ele vem para arrancar aqueles que estavam realmente nas mãos de Satanás, para libertá-los, para arrancá-los daquele reino. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele nos arrancou das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, que é Jesus Cristo, que é o reino da luz, pelo seu amor que ele fez por nós. E quando Jesus está na sinagoga, certa vez ele estava na sinagoga, basta você pegar Marcos, capítulo de número 1, ele estava ali, como de costume todo sábado, né? Estava anunciando o ensino, né? Porque era o costume dos judeus no sábado conhecer a Torá. E Marcos capítulo 1, verso de número 23, 24 e 25 fala, né? Que ali estava alguém, né? Em Cafarnaum, na sinagoga, e de repente, esse alguém era um homem com um espírito impuro. E era um sábado, e Jesus vai lá e expulsa o demônio, né? E os demônios que estavam naquele homem, aqueles espíritos impuros, a Bíblia fala no verso 23 e 24, assim: entre eles estava na sinagoga um homem com um espírito impuro. Ele gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Tipo assim, era como se os demônios estivessem dizendo, antes de tu vir, era a gente que reinava. Então tu vieste fazer o que aqui? E os próprios demônios, né, o próprio espírito impuro que estava naquele homem, naquele episódio, o próprio espírito impuro declara: por acaso vieste para nos destruir? E de fato foi para isto que Jesus veio. Quando ele se encarnou por amor a nós, para nos salvar, para nos fazer filho de Deus, para nos trazer o perdão de Deus, né? No homem habitou entre nós. De fato, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Talvez você que me escuta, pela tua postura de vida, pela tua vida, talvez você até esteja se questionando agora. Então, quer dizer que essa minha prática é satânica, é pecaminosa? Será que não agrada a Deus? De julgar porque eu sou um pecador tanto quanto você,
né? Mas eu quero falar para você que Jesus, quando ele vem ao nosso encontro, de fato, ele tira de nós todas as mazelas. Ele nos dá um amor perfeito, ele nos dá realmente uma felicidade que não se encontra neste mundo.